De onde surgem as larvas que comem o ser humano depois da morte? Quando uma pessoa morre, a decomposição do seu corpo começa alguns minutos depois que o coração para de bater. Isso acontece porque as células ficam privadas de oxigênio e a acidez delas aumenta à medida que os subprodutos tóxicos das reações químicas começam a se acumular dentro delas. Assim, as enzimas começam a digerir as membranas e as células começam a se romper. Esse processo geralmente começa no fígado, que é rico em enzimas, e no cérebro, que possui uma grande quantidade de água. Depois, todos os outros tecidos e órgãos começam a se desmembrar. Em seguida, os glóbulos brancos danificados começam a vazar de vasos rompidos e se instalam nos capilares e em pequenas veias, tirando a cor da pele. A essa altura, a temperatura do corpo também começa a cair, até que ocorra a rigidez cadavérica, que começa pelas pálpebras, queixo e músculos do pescoço. Em vida, células musculares sofrem contração graças à ação de duas proteínas, a actina e a miosina. Após a morte, as células ficam sem energia e essas proteínas ficam paradas no lugar, fazendo com que o músculo fique rígido. Depois que o corpo entra em decomposição, ele começa a eliminar substâncias e vira um centro para micróbios, insetos e detritívoros. As varejeiras são os insetos que estão diretamente conectadas à decomposição. Elas detectam o odor adocicado que o cadáver libera e então botam ovos nos orifícios e nas feridas abertas. Cada mosca é capaz de depositar cerca de 250 ovos que chocam dentro de 24 horas, dando origem às larvas de primeiro nível. Essas larvas se alimentam de carne apodrecendo e se transformam em larvas maiores, que se alimentam por várias horas antes de se transformarem mais uma vez. Após isso, elas se transformam em pupas, para então se tornarem moscas adultas. É esse ciclo que se repete até não existir mais nada do que elas possam se alimentar. Tem outra coisa, a presença dessas moscas no cadáver atrai predadores como besouros, ácaros, vespas e aranhas. Abutres e outros animais comedores de carne também podem se aproximar do corpo. Mas, caso não haja detritívoros, as larvas são responsáveis por remover os tecidos moles. E, por fim, ocorre a esqueletização, que é a última fase da decomposição do corpo após a morte. Nessa etapa, não há mais pele e quase não resta cartilagem no cadáver. Essa é a fase mais longa e demora até algumas semanas. Já tinha parado para pensar como isso é complexo? Loucura, não?